Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos bater um bate-papo aqui com relação à Atlântida e aos exilados de Capela. Alguém que gosta desse tema? E vamos falar algumas outras coisas mais também, tá? Vamos devagarzinho, que é muita informação e vale a pena, né, para a nossa evolução. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar de uma experiência que eu tive caramba, hoje é domingo, né, dia 19. Foi do dia 18, foi do dia 17 para o 18, de sexta para sábado, 17 para o 18. Hoje é domingo, então foi na sexta. Hoje é domingo, dia 19, não é isso? 19? Então, como é que foi a experiência? Muita gente sabe que eu tenho um transe mediúnico, né? Que eu fico paralisado. E quando eu tenho esse transe mediúnico, muita coisa acontece. Eu vejo, eu ouço, eu desdobro. Nesse transe que eu tive de sexta para sábado, eu fiquei paralisado e eu vi na minha frente, claramente, o rosto de Jesus. Mais uma vez eu tive mais uma experiência com Jesus. Eu vi o rosto de Jesus com a coroa de espinhos na cabeça, um pouco de sangue escorrendo no rosto, e o rosto dele era um rosto um pouco de sofrimento misturado com tristeza. Aí vão dizer assim, mas por que essa imagem de dor e tristeza? É só uma mensagem que ele quis me passar, entendeu? Não quer dizer que ele esteja assim, ele está bem. É só uma mensagem que ele quis me passar. Eu vi isso e ele falou assim para mim: meu filho, está chegando a hora que você vai passar por tudo o que eu passei. Vocês sabem pelo que Jesus passou, não sabem? Eu vou passar a mesma coisa, bem parecido, só que de acordo com a época de agora. De uma forma diferente. Ninguém vai me botar na cruz e vai me chicotear, vai me dar cuspe e vai me socar. Isso vai ser feito de outra forma, de acordo com a época. E ele pediu para eu falar isso para vocês. Eu poderia guardar para mim, mas ele pediu para eu falar isso para vocês. Então, prepare-se para presenciar isso. Tá? Só ora e emana muito amor mediante aqueles que estão enegrecidos pelo ódio e pela ignorância. Tá? Vamos viajar no tempo, no passado. Vamos voltar a 12 mil anos atrás e vamos progredindo até o dia de hoje. Pode ser assim? Então vamos viajar a 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, existia aqui na Terra um local chamado Atlântida. Esse local era de proporções continentais. Um local muito grande. E esse local ficava em cima do Oceano Atlântico. Ele pegava ali a costa da Flórida e ele se estendia pelas Ilhas Canárias, Açores e Madeira. Se chama Atlântida. Lá vivia seres humanos.
Em média, existia na Atlântida 60 milhões de habitantes. É bastante gente, não é? Naquela época, gente, há 12 mil anos atrás, essas pessoas, esses espíritos encarnados que estavam vivendo na Atlântida, eles eram muito avançados. Avançados como? Avançados moralmente e cientificamente, intelectualmente. Ou seja, além deles serem muito intelectuais e terem muito conhecimento, eles gostavam muito de estudar, porque eles sabiam que através do estudo eles evoluíam, tanto moralmente como cientificamente. Então, o que acontecia ali? A tecnologia lá era muito avançada, eles já viviam em fraternidade plena, já não existia corrupção, não existia assassinato, não existia roubo, não existia crime. Tá? Eles já não tinham mais paixões, não tinha inveja, não tinha traições, não existia fofoca, nada disso, que são características de espíritos imaturos e menos adiantados. Nada disso existia ali. Todos se amavam, todos se respeitavam. É claro que havia opiniões divergentes entre um e outro, porque isso sempre vai existir. Nós nunca vamos pensar igual uns aos outros. Mas eles sabiam conviver de forma saudável. Eles sabiam conviver de forma saudável, mesmo mediante as opiniões divergentes. Eles se respeitavam, que é o que nós devemos fazer. Né? Então, ali, mais ou menos há 12 mil anos atrás, vamos dizer assim, mais ou menos uns 100 anos antes da Atlântida submergir, né? Tinha alguns espíritos ali, havia alguns espíritos que hoje são bem conhecidos. E lá naquela época, 12 mil anos atrás, eles já eram muito evoluídos, muito adiantados. Sabe quando é que a nossa humanidade aqui vai começar, tá? Não é a humanidade inteira, vai vindo aos poucos, se misturando aqueles que estão um pouco complicados. Sabe quando é que a gente vai começar a adquirir aquela estirpe espiritual de 12 mil anos atrás, aquela evolução? Mais ou menos no 2º século do 3º milênio, que aqui na Terra vai começar a ficar daquele jeito lá atrás. Esses espíritos já estão encarnando aqui, eles já estão encarnando há um tempo já, desde o século XX, tá? Século XX em diante, tá? Mas vai ficando mais forte a partir do 2º século do 3º milênio. O 3º milênio é agora. Não é no ano 3200, não. No ano 2200. É o 2º século do 3º milênio. Tá? Vai começar a ficar mais forte a presença desses espíritos muito evoluídos e as pessoas vão começar a perceber. Porque vai vindo cada vez mais. Tá? Então, eles eram muito avançados. Muito avançados. Só que o planeta Terra inteiro não era assim, só na Atlântida. Ao redor da Atlântida, ou seja, para os outros lugares do planeta, viviam povos bárbaros. Ou seja, espíritos encarnados, menos evoluídos, menos adiantados. Eles não tinham aquela tecnologia que o povo da Atlântida tinha. Eles não tinham aquela cultura espiritual, aquele conhecimento. Eles eram muito primitivos, muito ignorantes. Tá? Mas o povo da Atlântida não ia lá. Ficava na Atlântida só. Eles viviam em paz. Naquela época, Ramatiz estava encarnado lá. Hermes Trismegisto estava encarnado lá. Nefertiti, Akhenaton,
todos esses espíritos e muitos outros que estavam encarnados naquela época já eram evoluidíssimos. Eles já viviam em regeneração plena. Então, eles não ficaram evoluídos ali há 12 mil anos atrás. Eles já eram, ou seja, eles já vinham de uma caminhada longa na evolução. Ou seja, se eles há 12 mil anos já eram desse jeito, então eles já eram desse jeito há muito mais tempo. Que eles não ficaram instantaneamente daquele jeito há 12 mil anos, eles foram construindo há mais outros milênios. Então, sabe lá Deus quanto tempo eles já eram evoluidíssimos. Né? Então, eles estão muito além, não é? Na evolução, são considerados espíritos muito evoluídos. Só que, de repente, aconteceu um crime na Atlântida. Aconteceu um crime. Um rapazinho de 16 anos assassinou algumas pessoas. Lá eles tinham uma tecnologia chamada de tecnologia Vril, uma energia chamada Vril, e eles sabiam, os atlantes sabiam manipular muito bem a energia Vril. Tem que ter o conhecimento para poder manipular essa energia. E com essa energia, por exemplo, eles conseguiam inverter o eixo gravitacional de objetos materiais, principalmente objetos materiais pesados. Exemplo, eles conseguiam inverter o eixo gravitacional de blocos de pedra de 2 toneladas, por exemplo, que ficava igual um peso de algodão. Ficava muito leve. Então eles conseguiam movimentar aquela pedra de 2 toneladas leve, ficava levinho para eles movimentarem. Assim eles construíam uma pirâmide. As pirâmides, né? Tinha uma pirâmide lá que ela era 4 vezes maior do que a pirâmide de Kéops. Era uma pirâmide feita de blocos brancos. Essa pirâmide, ela está lá no mais profundo do Oceano Atlântico, onde as pessoas chamam de Triângulo das Bermudas. Está lá essa pirâmide da Atlântida. Ela está lá. Por isso que tem toda uma energia magnética ali. É um dos motivos. Não é o único, tá? Ali no Triângulo das Bermudas também existe um dos chakras do planeta, tá? Que movimenta toda essa energia. Então esse rapazinho de 16 anos... Olha, esse vídeo vai nos trazer muitas instruções, hein? Muita coisa que as pessoas hoje em dia acham que é impossível, já era feito lá na Atlântida há 12 mil anos atrás. Então preste atenção, não é história não, é realidade, tá? Por que não faz hoje? Está fazendo, só que as pessoas não estão acreditando. Já está acontecendo, tá? Então vamos lá na Atlântida. Ficaram estarrecidos os rapazes, porque eles eram jovens, tinham 18, 19 anos, 22 anos. O povo da Atlântida naquela época vivia em média 130 anos, por causa da vida regrada, da boa alimentação, das emoções controladas, da serenidade, da paz, né? Porque todo esse estresse que muitos de nós temos aqui, isso diminui a nossa vida. Por isso que vocês veem muita gente infartando, muita gente com problema de depressão, por vários motivos, né? Nós não vamos citar aqui agora porque vai demorar muito, são muitos os motivos. Então lá não tinha esse estresse. Todo mundo vivia em paz. Então você vivia 130 anos e morria de velhice, né? Então, e nós podemos viver 130 anos com saúde, tá? Todos nós aqui podemos. É só se estabelecer o equilíbrio e a paz e o amor. Aí a gente vive 130 até um pouquinho mais. Aí o que acontece? Então, esse rapazinho de 16 anos assassinou algumas pessoas. Ele usou a energia Vril para asfixiar, ele conseguia asfixiar as pessoas, ele usava a energia Vril com a mente e asfixiava alguém à distância. Então essas pessoas discordaram com ele em alguma coisa, ele não gostou, ficou com raiva, usou energia Vril, asfixiou essas pessoas e assassinou. Então eles ficaram estarrecidos, porque já não tinha uma história de assassinato ali há muitos milênios, eles nem sabiam o que era isso mais e ficaram estarrecidos, todos os que estavam ali.
Né? Então esse rapazinho foi colocado numa câmara de isolamento mental para que ele não comandasse a energia vril e não assassinasse mais pessoas. Ele foi colocado numa câmara de isolamento mental. Então, reunidos ali, encarnados, Akhenaton, Nefertiti, que era Akhenaton era Atonis, Nefertiti era Christi, Ártemis, Nasser, todos esses, que era que estava ali, Hermes Trismegistro, Ramatiz e outros, né? Eles se reuniram. E outros espíritos encarnados, não eram só eles, não, tinham outros espíritos evoluídos ali, se reuniram, né? E eles resolveram fazer uma oração a Deus e ao grande espírito para buscar uma solução. Ali eles tinham a mediunidade e a paranormalidade bem aguçada, tá? Tem algumas pessoas já reencarnadas hoje com essa paranormalidade, com essa mediunidade. Eu sou uma delas, tá? A Sabrina é outra, e outros médiuns por aí, e estão vindo mais, tá? Então, eles foram fazer essa oração. Isso não nos torna melhor do que ninguém, tá? Nós somos iguais a todos vocês, tá? Que isso fica bem claro para a gente, tá? Somos todos iguais, tá bom? Então, aí o que aconteceu quando eles se reuniram e se concentraram em Deus? Abriu uma tela fluídica na frente deles. E atrás dessa tela tinha um campo verdejante. Tinha um campo verdejante, um lugar bonito, com uma cachoeira. E aí foi vindo um espírito vindo na direção deles. Eles chamavam de o grande espírito. Esse era Jesus. E adivinhem só. Jesus se aproximou. Aquilo era um portal, não era? Jesus se aproximou, eles estavam encarnados, não estavam? E Jesus, com toda a energia dele, não os dizimou. E ainda conversou com eles. Ainda conversou com eles, porque Jesus tem muito conhecimento e ele não é um espírito descontrolado, ele sabe controlar as energias dele. Jesus não explode em fúria, então ele sabe adensar o seu espírito, ele sabe diminuir a sua energia, compactá-la e também sabe expandi-la. Então ele veio na direção deles e falou com a voz um pouco triste, um pouco amargurado, e falou assim: meus irmãos, a paz de Deus esteja convosco. E falou assim para eles: esse rapazinho aí que assassinou, ele é a reencarnação de um espírito que está vindo de outro planeta. Ele está vindo da constelação do Cocheiro. Ele está vindo do sistema de Capela, de um planeta lá no sistema de Capela. O nome do planeta não é Capela, Capela é o sistema, tá? E não nos importa o nome do planeta, é um planeta lá de Capela. O que importa é o conteúdo do que nós vamos trazer agora. Ele vem de lá, desse planeta, exilado, porque lá está ocorrendo uma transição planetária. Todos os planetas têm transição planetária, porque existem ciclos evolutivos nos planetas e tudo tem que progredir. E lá eles estavam entrando na regeneração. Eles estavam saindo de provas e expiações e entrando para a regeneração. Então, aqueles que queriam, Jesus disse, aqueles que querem evoluir, que estão se dedicando a crescer, eles vão continuar encarnando lá. Mas aqueles que não estão querendo, aqueles que estão querendo persistir no mal, eles estão sendo exilados para cá, para o planeta Terra. E eles estão sendo trazidos inicialmente a encarnar todos na Atlântida. Não nos povos bárbaros, mas na Atlântida. Sabe por quê? Na Atlântida, qual era o planejamento de Jesus? Trazer todos os exilados que estavam persistindo no mal
para a Atlântida, porque na Atlântida só tinha gente o quê? Evoluidíssima. Então, os evoluídos iriam educá-los. Então, Jesus falou, recebam com carinho, com paciência, esses irmãos menos adiantados, imaturos, porque quem assassina é imaturo. Um espírito maduro, ele não assassina ninguém, a não ser que seja uma legítima defesa, mediante, usando moderadamente dos meios necessários, como diz o nosso Código Penal, sem exagerar, usando moderadamente dos meios necessários. Tá? Então, são imaturos, e eles estão sendo mandados para a Atlântida para serem educados por vocês. Vocês vão ter que ter muita paciência, vocês vão se decepcionar muito com eles, mesmo vocês educando eles. Porque mesmo eles encarnando ali e entrando no esquecimento, porque eles iam entrar no esquecimento, eles não iam lembrar que eram de capela. Mesmo eles encarnando e esquecendo tudo, eles vão externar o jeito de ser, o jeito deles de ser, que eles trazem lá do planeta deles, o jeito que eles eram lá, eles vão externar aqui, mesmo no esquecimento total. Porque o espírito não é um corpo. Aqueles seres humanos ali tinham um espírito ali dentro. E o homem é o espírito que habita aquele corpo, não um corpo. É o espírito. Você é o espírito, não é esse corpo. Você é o espírito que está aí dentro, a consciência. E nessa consciência tem todo o seu jeito de ser, o seu nível evolutivo. Ele é externado pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento nós vemos o seu nível evolutivo. Pelo seu comportamento nós conseguimos identificar o seu nível evolutivo. Como é que está o comportamento das pessoas? Como é que está o comportamento da humanidade daqui da Terra? Através desse comportamento de todas essas pessoas que a gente vê todo dia, inclusive nós mesmos, a gente percebe qual é o nosso nível evolutivo. Entenderam? Então, vamos lá. O que aconteceu ali? Esses espíritos estavam encarnando. O rapazinho era o primeiro de muitos. Já tinham outros ali. Ele não foi o único, tá? Jesus disse para eles ali, meus filhos, meus irmãos, durante 100 anos vocês vão ficar recebendo esses espíritos de capela para encarnar aqui na Atlântida. Durante 100 anos. Eles vão vindo em grupos. Vem um grupo agora, daqui a 10 anos vem mais um grupo, daqui a 20 vem mais um grupo, daqui a 30 vem mais um grupo, até completar os 100 anos. Então eles foram encarnando progressivamente na Atlântida. Tá? Então eram aqueles rebeldes que não queriam evoluir lá em Capela. Tá? E eles, mesmo no esquecimento, foram externando todo o comportamento deles. Todo o comportamento. Jesus deu esse recado para eles, a tela se fechou e eles começaram a conversar ali. E aí, o que a gente vai fazer? Porque Jesus, antes de fechar a tela, ele disse mais uma coisa, ele falou assim, nós queremos colocá-los aqui na Atlântida para ver se dá certo. Se eles, através do ensinamento que vocês vão dar, se eles vão evoluir. Se não der certo, mesmo com o ensinamento que vocês vão dar, eles continuarem rebeldes, a Atlântida precisará ser destruída e eles encarnarão nos povos bárbaros em volta da Atlântida. Esse é o segundo plano, é o plano B. Como é que a Atlântida ia ser destruída? A Atlântida iria ser destruída por um cataclismo, um astro intruso que estava se aproximando. E esse astro intruso existe. Então, e ele está se aproximando do planeta Terra de novo. Então, vamos lá. O que eles fizeram? Eles começaram a conversar entre si. E aí, o que a gente vai fazer?
Aí o Akhenaton, naquela época, que não era Akhenaton, era Atonis, porque foi ser Akhenaton bem depois, né? Isso foi há 12 mil anos atrás. Akhenaton estava aqui há 3.300, então isso foi há 12 mil anos atrás. O espírito que estava encarnado ali, que futuramente seria Akhenaton, que ali era o Atonis, ele era muito esperançoso. Muito esperançoso. E ele falou assim: deixa eles virem, nós vamos educá-los, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eles vão evoluir. Nós teremos muitas alegrias. Aí um outro falou assim ali. Um outro irmão falou assim: olha, eu acho que não. Se eles não conseguiram evoluir nem no planeta deles, você acha que eles vão evoluir aqui? Eu acredito na mudança de um espírito. Olha o que um irmão falou pro Atonis. Eu acredito sim na evolução de um espírito, mas ele vai evoluindo encarnação após encarnação, não assim abruptamente na primeira encarnação aqui na Terra. Vai demorar várias encarnações para eles adquirirem uma evolução considerável. Hoje eu, Pedro, também penso assim. Precisa de várias encarnações para um espírito evoluir. Ele só consegue diminuir isso se ele resolver verdadeiramente se dedicar e bater o pé no chão e falar e decidir. Eu vou evoluir, eu não quero esperar 10, 15, 20, 30 encarnações, não. Eu decido agora. Aí dá para diminuir bastante isso. Mas não é muito a realidade de espíritos rebeldes que estão na transição da animalidade para a angelitude, não. Porque a transição da animalidade para a angelitude, ela é a mais difícil que tem. Então tem que querer muito. E a maioria ali não queria. Eles eram repetentes, estavam sendo exilados lá do planeta deles. Então, deixe que venham. Então eles começaram a encarnar. E sabe o que aconteceu na Atlântida? Na Atlântida, a ordem era estabelecida, o amor, a fraternidade, o estudo de cunho espiritual muito elevado, de cunho científico muito elevado. As músicas, nossa, era igual às nossas músicas clássicas daqui, era só música de boa qualidade, eram só músicas que eram boas de ouvir, que elevavam a vibração e tudo mais. Quando esses espíritos de capela começaram a encarnar aqui, lá na Atlântida, sabe o que começou a acontecer na Atlântida? Os crimes começaram a aumentar. Roubo, estupro, assassinatos, mesmo com os Atlantes educando todos eles. Olha só, eles encarnavam lá, não encarnavam? Eles nasciam criancinhas, não nasciam criancinhas? Eles eram educados por quem? Pelos Atlantes, não eram? Com conhecimento muito bom? E mesmo assim o conhecimento não entrava. Quando eles iam crescendo, crianças, eles já demonstravam uma ingratidão muito grande. Eles eram aquelas crianças pirracentas que se jogavam no chão, ficavam berrando, rolando no chão, fazendo pirraça para a mãe. Eu quero. Batia uns nos outros, era briga uns com os outros. Eles já demonstravam seu nível evolutivo criancinha. As crianças de capela, os espíritos de capela que estavam encarnando na Atlântida, e essas crianças que eram espíritos de capela, eles gostavam de brincar de luta, de bater uns nos outros, demonstrando assim a sua belicosidade. Eles gostavam de pegar arminhas e fingir que estava atirando uns nos outros, demonstrando assim o seu nível evolutivo inferior, agressivo e violento. As crianças daqui da Terra são assim? Então eles são muito evoluídos, as crianças daqui? Então, eles começavam a fazer isso. Eles começavam a demonstrar o seu nível evolutivo inferior desde criança. Egoístas, quando ganhavam um doce, não queria dar para outro coleguinha, falava assim, é meu, não é seu não, é tudo meu. Egoísmo. O nível evolutivo deles já demonstrava quando criança. As músicas começaram a mudar.
as músicas clássicas começaram a ser substituídas por músicas com letras de cunho sensual, promíscuo, desrespeitoso. Aqui na Terra tem alguma música assim? Aqui no Brasil tem? E as pessoas gostam? Fica cheia as festas com essas músicas? Então os nossos jovens são evoluidíssimos, não são? Então as músicas de cunho sensual começou a crescer muito. Os roubos, os assassinatos. Foi preciso criar uma polícia na Atlântida. Não precisava de polícia antes para poder estabelecer a ordem. Só que os policiais começaram a se corromper. Aqui no Brasil não tem isso. Todos os policiais são honestíssimos. Então, no país, no mundo inteiro, estou falando do planeta inteiro também. Então, mas não são todos os policiais daqui da Terra que são assim, não, tá? Existem os honestos, vamos deixar bem claro, tá? É uma minoria, mas existem os honestos. Tem lugar que tem uma quantidade maior de policiais honestos, não só no Brasil, como em outros países, tá bom? Não vamos generalizar, mas existem muitos corruptos. Então, os policiais lá na Atlântida começaram a se corromper. Essas pessoas que começou a ter drogas na Atlântida, muita droga, bebida alcoólica, não tinha nada disso. Isso começou a se alastrar. Os Atlantes evoluídos já não estavam conseguindo mais conter isso. Então, o que aconteceu? Esses capelinos que estavam encarnando na Atlântida, eles começaram a exigir dos Atlantes evoluídos a energia vril. Eles queriam que eles ensinassem para eles como manipulava a energia vril e que eles cedessem a energia vril para eles. E os Atlantes, de jeito nenhum, nós não vamos ensinar vocês a usar a energia vril, porque vocês vão usar para o mal. Porque começou a ter guerra dentro da Atlântida, de um grupo contra outro. Na Atlântida não existia isso. Sabia que começou a ter um grupinho aqui que pensava de uma forma, outro grupinho que pensava de outra forma, outro grupo que pensava de outra forma. Então, porque eles pensavam diferentes, eles estavam tendo guerras. Aqui na Terra está tendo isso em relação à religião, à espiritualidade. Os que pensam diferentes aqui, eles se degladiam entre si, não através de forma física, mas em palavras, não tem? Está tendo isso. Aqui no Brasil está tendo isso. Tá? Mas não são espíritas, evangélicos, umbandistas, universalistas, católicos? Mas essas religiões não pregam o amor? Então por que eles estão se degladiando entre si? Tendo um comportamento totalmente contrário ao que eles aprendem. Será que está igual aos capelinos, que o ensinamento de cunho evoluído é ensinado, mas não é colocado em prática, porque quem está aprendendo esse ensinamento não tem evolução espiritual para colocar aquilo em prática, só consegue guardar na cabeça? Será que aqui na Terra está igual a 12 mil anos atrás? Lá na Atlântida estava assim. Eles conseguiam colocar o ensinamento na cabeça, mas não conseguiam colocar em prática e nem no coração. Só colocavam na cabeça. Aí tinha grupinhos que pensavam diferente e eles se degladiavam entre si. Estava tendo até assassinatos. Uns estavam matando os outros porque pensavam diferente. Não só na religião, como na politicagem. Sabe o que estava tendo lá também? Eles começaram a estabelecer um costume que eles trouxeram lá de Capela. Sabe qual? Venerar vários deuses. Um costume pagão.
Aí eles começaram a criar um monte de estátuas. Um homem com o corpo de um falcão, um leão com o rosto de um homem, vários deuses, estátuas, e começaram a adorar aquelas estátuas. Foram os capelinos que trouxeram isso para cá. Aqui ainda tem isso? Os atlantes eram muito evoluídos, eles conheciam a fonte criadora e eles sabem que a fonte criadora não é uma estátua, não tem uma forma. Ela está em tudo e em todos. Ela está dentro de você. Então não precisa de estátua. Gente, mas isso tem 12 mil anos. Por que aqui na Terra ainda tem isso? Será que os capelinos ainda estão aqui? Então, eles começaram a adorar falsos deuses, sendo que só existe um Deus de todo o universo. E os atlantes tentando explicar para eles, olha, não precisa disso, Deus é um só, Ele está dentro de você. Eles não compreendiam. Sabe por que eles não compreendiam o que os atlantes ensinavam? Porque não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Eles não estavam preparados para aquele conhecimento de cunho espiritual elevado, porque eles não tinham evolução espiritual e nem expansão de consciência para compreender o que os atlantes estavam ensinando. É como dar murro em ponta de faca. É como enxugar gelo. Eles não tinham preparo espiritual, eles não tinham estirpe espiritual, eles não tinham evolução, eles não tinham expansão de consciência para compreender, mesmo que os atlantes mastigassem o conhecimento. Então, como é que os atlantes tinham que fazer? Eles tinham que ensinar de uma forma A, E, I, O, U. Eles não podiam começar falando de A a Z. Eles tinham que ficar só no A, E, I, O, U. E o A, E, I, O, U ali demoraria séculos. Só que não tinha mais tempo. O astro intruso estava vindo. Eles precisariam de muitas encarnações para absorver todo aquele conhecimento. Eles não estavam preparados para aquele conhecimento. Eles eram muito rudes, muito primitivos, muito atrasados, muito materializados. Eles não tinham suavidade. Eles não eram serenos. Eles não eram equilibrados. Eles não eram amorosos. Eles não sabiam o que era o amor. Eles sabiam o que era a paixão. Isso eles sabiam, como animais. E o grande espírito sabia que isso ia acontecer. O grande espírito sabia. Mas mesmo assim ele tentou. Como agora? Como agora? Em 2023. Vamos voltar na Atlântida. E a corrupção na Atlântida começou a atingir também os níveis de governo. Sim, os níveis de governo, os altos sacerdotes, tudo isso. Sim. Então, Jesus falou assim para Akenaton, que era Atonis, para Ramatiz, que era Merihá, para Nefertiti, que era Criste, para Hermes Trismegisto, que era Ártemis, para Merihá, que era Merihá foi na época de Akenaton, que é o Ramatiz, que era o Nasser. Falou assim para eles, olha só, vocês já evoluíram muito. Vocês não eram nem para estar mais aqui na Terra, vocês evoluíram demais. Então vocês não precisam mais encarnar aqui. Depois que vocês desencarnarem, nessa encarnação aí, onde que os capelinos estão vindo, depois que vocês desencarnarem, os seus espíritos serão levados para outros mundos muito evoluídos, para vocês evoluírem mais ainda. Sabe qual eram esses mundos, gente? Não era regenerado, não. Eles já eram regenerados. Sabe para onde eles iam?
Naquela época, 12 mil anos atrás, Akenaton, Nefertiti, Hermes Trismegisto, Ramatiz, sabe para onde eles iam? Para ir encarnar no mundo ditoso. Eles estavam nesse nível. Olha o nível que eles estavam. Eles já eram regenerados. Eles não precisam encarnar no mundo regenerado, eles já eram. Eles iam encarnar no mundo ditoso, acima do regenerado. Imagine o nível da evolução deles. E aí o que aconteceu? O astro intruso começou a se aproximar, mas ainda não apareceu na órbita da Terra. Então, o que a espiritualidade maior fez? Não eram 100 anos de reencarnações de capelinos? Quando começou a passar as décadas e estava se aproximando dos 100 anos e a espiritualidade maior percebeu que não estava tendo mudança, sabe quem que eles começaram a mandar de capela? Começaram a mandar de capela alguns espíritos de lá de capela que já estavam um pouco mais evoluídos. Lá tinham espíritos mais evoluídos, bem mais do que aqueles que estavam vindo os mais rebeldes no início. Então começou a mandar os mais evoluídos para serem instruídos por eles, por esses atlantes evoluídos. E eles ficaram felizes. Akenaton levantou a mão para o céu e disse: graças a Deus, estão vindo capelinos mais evoluídos. Mas mesmo assim eles se decepcionavam um pouco, porque eles eram mais evoluídos, mas em que nível? Tá? Então nós vamos usar esses capelinos mais evoluídos nós vamos colocar um grupo num barco, no outro barco, no outro barco, no outro barco, e como o astro intruso vai vir e vai destruir a Atlântida, não tem mais jeito, então vamos espalhá-los pelo mundo para eles poderem ensinar o povo bárbaro a evoluir. Primeiro nós vamos instruí-los, eles vão instruir o povo bárbaro. Só que nós vamos ensinar para eles a técnica da energia vril, mas bem pouquinho, numa porcentagem bem pouca. A gente não vai ensinar tudo, porque eles não têm maturidade para saber tudo, mesmo que sejam um pouquinho mais evoluídos. Muitos deles vão se perder. Eles são um pouquinho mais evoluídos, mas ainda não estão num nível legal. Então a gente vai ensinar só um pouquinho da técnica da energia vril, para eles ensinarem para os povos bárbaros, para eles progredirem. Assim ficou acordado. A Atlântida não tem mais jeito, ela precisa submergir, ela precisa acabar, para que esses espíritos reencarnem nos povos bárbaros e continuem a evolução. Então, começou a aparecer o astro intruso, uma outra bola. Estava o nosso Sol aqui e uma outra bola vermelha, meio vermelha com amarelo, com laranja, meio avermelhado, começou a se aproximar. E aí, os atlantes evoluídos já sabiam o que era. Eles sabiam que aquilo ia se colidir aqui com a Terra e ia causar um grande cataclismo. Mas os capelinos reencarnados ali, muito supersticiosos e místicos, começaram a fazer o quê? Adorar a bola que estava aparecendo. Será que se essa bola aparecer aqui agora vai ter gente adorando essa bola? Tudo é possível. Será que vai ser criada uma nova religião com a bola que vai aparecer? Não, aqui não. O pessoal aqui é mais evoluído. Aí, o que acontece? Então, aquela bola começou a aparecer. Eles começaram a apreciar aquilo e tudo mais, e adorar aquela bola, só que ela foi se aproximando, e eles, imaturos do jeito que eles eram, eles não tinham capacidade de entendimento, né, expansão de consciência, para compreender o que era aquela bola. Então aquela bola foi se aproximando, até que alguns deles começaram a falar assim: eita, essa bola vai colidir, está muito perto. E começou uma correria danada, todo mundo para lá e para cá, porque perceberam que a bola ia colidir, só que não dava mais tempo e não adiantava correr também. A bola colidiu, só que ela não colidiu na Atlântida não, foi próximo à Atlântida, só que pegou o mar, e aí vieram as ondas gigantescas e cobriram toda a Atlântida, e teve tremores de terra, submergiu, e todos desencarnaram. A Atlântida submergiu.
A Atlântida acabou. Muitos acham que a Atlântida é uma lenda, mas é mais real do que se imagina. A Atlântida acabou. E esses Atlantes evoluidíssimos que já estavam com 120 e poucos anos, eles desencarnaram nesse cataclismo? Não. O Akhenaton que estava ali, a Nefertiti, o Ramatiz, todos os espíritos evoluídos que estavam ali, que não precisavam passar por aquilo, sabe o que aconteceu? Espíritos angélicos evoluidíssimos desceram e puxou o espírito de cada um do corpo e levou. Eles não desencarnaram no cataclismo, eles cortaram o cordão de prata, tirou os espíritos dele do corpo e falaram: vocês não têm karmas, vocês não precisam passar por isso. Tirou o espírito deles do corpo, os corpos deles já idosos caíram no chão e levaram eles. E os que eles treinaram nos barcos já tinham ido embora. E eles ficaram preocupados, será que eles estão bem? Aí os espíritos captaram os pensamentos deles e levaram eles para ver onde é que estavam os barcos. E para eles verem que estava tudo bem, que os discípulos deles estavam nos barcos. Só que teve uma movimentação muito grande no mar com todo esse cataclismo e os barcos se separaram. E foi um para cada continente, para cada canto do mundo. Será que isso foi um desastre ou foi uma providência divina para que o conhecimento deles se alastrassem para todo o planeta? Providência divina, gente. Está tudo no controle de Deus. Então o mar ficou agitado e separou os barcos? Foi de propósito. Os barcos não poderiam ficar juntos e ficar só num local. O conhecimento tinha que ser espalhado para o planeta inteiro, porque Deus trabalha sempre para o progresso e para a evolução. E não é de 1, 2 ou 3, é de todos. Então os barcos se separaram de propósito. Parecia ali que os planos não deram certo, mas deu certo. O conhecimento tinha que ser propagado para todos. E alguns desses barcos foram parar num determinado rio que hoje é chamado de Nilo. E ali as civilizações foram vindo. E aí começou a vir os faraós, as dinastias. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Muita coisa aconteceu. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Muitos desses capelinos dessa época de 12 mil anos atrás, até agora, eles já voltaram para a capela, evoluíram. Um monte deles, muitos. Tem espiritualista que acha que aqui na Terra não tem mais capelino encarnado. Pois eu digo que tem. Sabe onde eles estão? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre e alguns outros espalhados por outros estados no Brasil. Estão todos no Brasil, os remanescentes, os insistentes ainda, mesmo depois de 12 mil anos insistentes no mal. Sabe quantos são? 20 mil. 20 mil espíritos. 20 mil e pouquinho. Não chega a 20.100. Estão encarnados hoje. E essa é a última chance deles aqui na Terra. Estão todos encarnados aqui no Brasil. Não estão em outro país, estão no Brasil. O Brasil não é a pátria do Evangelho, não está sendo preparada para ser a pátria do Evangelho. Sabe onde eles estão? Qual é a religião que eles estão? Muitos estão como espíritas. Outros estão na Umbanda. Outros estão no universalismo. E outros dizem que são só espiritualistas. Buscam por espiritualidade na internet, no YouTube. Falam de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, dizem que estão fazendo reforma íntima, estão estudando livros espirituais. Muitos estão trabalhando com a mediunidade. Muitos deles, alguns deles, são médiuns famosíssimos, que estão incorporando e canalizando entidades venerandas. Estão psicografando livros que estão vindo sim da espiritualidade, estão sendo instrumentos da espiritualidade maior.
Muitos deles encarnaram com uma mediunidade linda, muito ostensiva. Muitos deles têm muito conhecimento, têm muito estudo durante décadas. E quando eles aparecem na internet, eles falam muito bonito. Todo mundo adora eles. Nossa, eu gosto tanto da fulana. Ela é tão amorosa. Ela é tão sábia. Tem tanto conhecimento. Eu gosto tanto do outro médium tal. Nossa, ele é maravilhoso. Isso aqui é um médium de verdade. São capelinos remanescentes que estão encarnados como médiums para modificarem de uma vez por todas o que eles não conseguiram modificar em 12 mil anos. Eles evoluíram de lá para cá? Com certeza, era pior. Mas ainda está bem ruim. Porque com esse conhecimento todo que entrou, já era para ter mudado. Porque não é só nessa encarnação. O grande espírito já está tentando com eles em várias encarnações. E eu vou voltar neles. Eu vou voltar. Mas não são só esses médiuns. São pessoas que não são médiuns, mas estão buscando por espiritualidade na internet. Vêem muitos vídeos. Eles não trabalham como médiuns, mas eles estão buscando por espiritualidade na internet. Muitos deles já foram trazidos aqui no canal Casa Plataforma de Oração. Eles fazem uns comentários tão amorosos pra gente. Pra gente não, pra mim. Tem uns que gravam até vídeos. Então, eles são trazidos aqui no canal da Casa Plataforma de Oração. Eles são trazidos em vários outros canais na internet que estão falando de espiritualidade. Eles participam de chat ao vivo e externam no chat tudo que está no interior deles através da escrita. De tudo que está cheio o coração. Porque o ser humano escreve e fala do que está cheio o seu coração. Eu vou repetir. O ser humano, ele digita, escreve, ou no computador, ou no celular, ou ele fala do que está cheio o coração. Então, tem 20 mil. Aqui no Brasil, a espiritualidade não colocou em outros países, porque a espiritualidade aqui no Brasil é muito forte, não é? Não é forte aqui no Brasil? Mais do que nos outros países, do que em outros países por aí? Então, essas pessoas não poderiam ser encarnadas em países que não cogitam muito a espiritualidade. Então, colocaram no Brasil, que aqui cogita bastante a espiritualidade. Para quê? Para eles evoluírem. Então, estão todos no Brasil. São 20 mil. 20 mil e pouquinho. Então, o Atonis, sabe o que o Atonis fez? Olha que o Atonis ali, ele ia encarnar num mundo ditoso, todos os que estavam ali. Sabe o que ele fez? O Atonis falou assim: a minha missão ainda não acabou. Eu tenho créditos para encarnar num mundo ditoso, todos nós aqui. Mas eu, Atonis, eu escolho continuar encarnando na Terra porque eu quero ajudar os capelinos a evoluir. Eu vou ser assassinado por eles. Eu vou ser cuspido por eles. Eu serei difamado e caluniado por eles durante várias encarnações. Eles tramarão contra mim e me trairão. Eles me ofenderão. Eles me xingarão. Eles dirão que eu sou um charlatão e um mistificador. Mas eu escolho continuar encarnando na Terra para ajudá-los a evoluir. Não só pelo que eu falo, mas pelo que eu emano. Porque eu sou. Antes deles serem quem eles eram, eu sou. Assim Atonis disse. Porque eles chegaram aqui, os capelinos chegaram aqui há 12 mil anos atrás, muito pouco evoluídos, não é? Degredados. E Atonis
já era um espírito tão evoluído que já poderia estar encarnado no mundo ditoso há 12.000 anos atrás. Então, Atonis estava muito mais adiantado do que esses capelinos, não é? Então, o que Atonis fala está fora da compreensão deles, não é? Muitas coisas que Atonis falará, eles acharão um absurdo, não é? Uma loucura. Por exemplo, canalizar Jesus Cristo. Loucura total. É só um exemplo. Sendo que há 12.000 anos atrás, o próprio Jesus aparecia para eles e falava com eles face a face. Não é assim? Eles também entravam em transe e o rosto de Jesus aparecia na frente deles e conversava com eles. Isso é mediunidade e paranormalidade. Afinal, Jesus é um espírito. Se ele é um espírito, os espíritos podem se comunicar com médiuns e paranormais. Não é? Jesus não é um espírito? Então. Então, Atonis resolveu continuar na Terra e Jesus deixou. Jesus deixou. Pode me trazer um pouquinho d'água, por favor? A Michele vai aí. Então, Jesus deixou. E adivinha o que aconteceu? Atonis teve essa atitude. Aí todos os outros também falaram. Também vamos ficar, então. Ramatiz, Hermes Trismegisto, Nefertiti, Akhenaton, eles são velhos amigos e velhos conhecidos. Velhos conhecidos. Então, eles foram encarnando durante muitas vidas eles foram encarnando. Obrigado. Eles foram encarnando e foram tendo muitas vidas. Muitas vidas. Todos eles tinham um quantum energético poderosíssimo, mas eles encarnavam e entravam em corpos e não explodiam esses corpos, hein? Então, nós vamos adiantar. Eles tiveram uma série de reencarnações. Vamos adiantar. Vamos sair dos 12.000 anos e vamos para 3.300 anos atrás, na 18ª dinastia, no Egito. Vamos para Tebas. Há 3.300 anos atrás, lá tinha um espírito encarnado. Sabe quem era? Atonis, de 12.000 anos atrás. Ele estava encarnado como Akhenaton. Um rapazinho jovem, adolescente. Estava ali. Mas ele ainda não era o faraó. O pai dele era o faraó. Amenófis III. Mas Akhenaton tinha um irmão mais velho. Então, se o pai morrer, ou não morrer, mas passar o trono, quem tem que receber é o irmão de Akhenaton, que é mais velho. Mas, de repente, o irmão de Akhenaton desencarna. Nossa, que desgraça! Como que ele foi pegar essa doença e desencarnar? Que desgraça! O irmão de Akhenaton adorava guerra. Como é que ele seria esse faraó que gosta de guerra? Será que o grande espírito sabia disso? Então, o desencarne do irmão de Akhenaton foi providenciado para quê? Não, para que o desencarne do irmão do Akhenaton? Isso! Para que o Akhenaton assumisse o trono. Providência divina. E o homem achando que foi uma desgraça, as mulheres jogando terra para o alto, botando a roupa pela cabeça, gritando sem entender nada do que estava acontecendo quando o irmão dele desencarnou. Imaturos como são. Providência divina. O irmão de Akhenaton era bonito e forte, atlético. Akhenaton era magrelo, magrelo, magrelo. Então, o irmão de Akhenaton era muito mais bem quisto e bem visto do que Akhenaton.
Afinal, o corpo é tudo e o espírito não é nada, né? Ou será que é o contrário? É o contrário, mas... Mas lá naquela época era a aparência física que mandava mais alto. Nós não víamos o espírito. Eu não estou vendo o espírito. Eu estou vendo um corpo bonito, belo e forte. O outro magrelo não vale nada. Akenaton só falava de Deus, de amor, fraternidade e paz. E o irmão de Akenaton só falava de guerra e dominar. Quem é o mais evoluído? Quem tem mais luz? Quem está muito mais à frente? Então, mas as pessoas preferiam o irmão dele. Sim, que era mais carismático. Hoje em dia, quem é mais bem-quisto? Uma pessoa muito bonita, forte, atlética e bela? Ou uma pessoa desprovida de beleza, magrela e feia? É o mais bonito. Então nada mudou de 3.300 anos para cá? Infelizmente. Então tá muito devagar isso. Tá muito devagar. Tá lento. Então, para isso mudar, o grande espírito tem que ter um plano. Sim, Ele tem que dar um saculejo. sacolejar todo mundo. Uma das coisas que o grande espírito faz é enviar os seus enviados à reencarnação e fazer eles fazerem um monte de coisa que os seres primitivos daquele planeta acham que é impossível. Para eles evoluírem. E esses espíritos que o grande espírito manda para a reencarnação, muito mais adiantados, naquele planeta primitivo, que habita seres humanos bem menos adiantados do que eles, que não os compreenderão, eles serão vistos como loucos, porque eles estão muito além daquela humanidade. Então eles são vistos como esquizofrênicos. Muitos vão dizer assim: sinto dizer, este rapaz tem muito conhecimento, ele é muito inteligente, mas ele tem todas as características de esquizofrenia. Jesus, quando encarnou aqui, ele teve que estudar muito. Sabe o que os religiosos da época falaram quando afrontavam Jesus? Os religiosos falavam assim: o que este homem está falando já está tudo nas Escrituras, não tem nada de novo. O que estava nas Escrituras, muitas coisas estavam certas. Mas os religiosos enxergavam o que estava escrito de uma forma. Jesus enxergava de outra. E Jesus fazia do que estava nas Escrituras, vamos dizer que algum livro das Escrituras tinha 300 páginas. Jesus fazia daquelas 300 páginas 300 milhões de páginas. E os religiosos faziam das 300 páginas 300 páginas. Porque espíritos menos adiantados, imaturos, menos evoluídos e sem expansão de consciência, eles interpretam tudo ao pé da letra. Espíritos evoluídos fazem de uma palavra um livro de 1000 páginas. Os outros apenas decoram, é o complexo de traça. Nós estamos dando respostas para muita gente. Vamos continuar. Quem tem olhos de ver, veja. E quem tem sentidos de sentir, sinta. Talvez seja melhor sentir. Fechem os olhos, se liguem a Deus e sintam. Deus vai te responder pelo que vocês vão sentir. Já está respondendo. Continuem ouvindo. Vocês continuarão tendo muitas respostas. Então, Akenaton, ele vem encarnando lá de 12 mil anos atrás até 3.300 anos atrás, tentando educar os capelinos ali que eram rebeldes. Os capelinos não querem evoluir, eles são rebeldes. É claro que não eram todos. Eu disse que muitos já voltaram, ou seja, o planejamento de Akenaton deu certo. À base de muito sofrimento, muita dor e muito assassinato.
Mas muitos evoluíram e já voltaram para a capela. Mas Akenaton é insistente, rapaz. Ele quer os 20 mil. Ele quer todos. Akenaton só vai embora do planeta Terra quando os 20 mil se regenerarem e voltarem para a capela. Não pode ficar nenhum. Akenaton é insistente. Ele é igual Jesus. Ele é teimoso. Akenaton é muito teimoso. Akenaton sabe que quando você persevera até o fim, é só sucesso. A perseverança é a alma do negócio. Ele vence pelo cansaço. Esse tipo de espírito, ele gosta de grandes desafios. Senão não tem graça. Ele gosta de coisa difícil. Coisa fácil não tem graça para ele. Ele gosta de desafios difíceis. Ele é assassinado, caluniado, difamado, ofendido, escarnecido, mas é isso que faz com que ele queira mais. Ele gosta de coisa difícil. Ele gosta de transformar demônio em anjo, mesmo que isso demore milênios. E nós não podemos nadar e morrer na praia, não é? Já conseguimos uma quantidade imensa. Falta só 20 mil. Eram muitos mais. Então a gente tem que nadar, 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 chegar na praia bem e conseguir tudo. Então, naquela época, Akenaton, como eu disse, ele vem reencarnando de 12 mil anos para trás até 3.300 anos atrás. Vamos ficar nos 3.300 anos atrás. Educando aqueles espíritos. Muitos iam evoluindo e voltando para a capela. Mas e os remanescentes? São os mais teimosos, os mais rebeldes, não é? Então eles foram indo e não evoluíam até 3.300 anos atrás. Então, o que aconteceu? Eu vou resumir. Quando Akenaton tomou o trono e virou faraó, ele começou a estabelecer uma política totalmente o contrário do que aquela população de Tebas achava que era verdade. Aquele povo gostava de guerra. Ele falou que não teria guerra no governo dele, sem guerras. União, ele falava que todos tinham que se unir, se amar, que todos eram filhos de Deus e que todos eram iguais. O faraó era visto como um Deus vivo, ele não podia nem tocar numa pessoa, as pessoas não podiam nem olhar no olho dele. Ele descia, pegava a criancinha no colo, criancinhas pobres, abraçava as pessoas, segurava nas mãos das pessoas, ia, visitava as casas, perguntava, e aí, meu irmão, o que você está precisando? E dava, não deixava ninguém passar fome, e as pessoas achavam aquilo um absurdo, porque o faraó não pode fazer isso. Ele falou para todos os seus inimigos, não vou guerrear com vocês. Nós temos que nos unir e nos amar. Os inimigos ficaram calados ali na hora, mas por debaixo da mesa ficavam assim. Vamos tomar tudo. Ele é um idiota, é um bobão. Eles só pensavam em guerra e domínio. Será que Akenaton estava muito além daquela humanidade primitiva? Ele estava, não compreendiam. Tinha um general que respeitava muito Akenaton, chamado Horemheb, e falava, por favor, Akenaton, para com essas ideias loucas, eles vão tomar tudo, nós seremos assassinados. Ideias loucas, de amor, fraternidade e paz. Ideias loucas. Então, aquele povo também tinha lá uma corrente religiosa, um grupo de pessoas, os cabeças raspadas e raspavam o corpo inteiro, chamados os sacerdotes de Amon. Amon era um deus cultuado por os sacerdotes. Esses sacerdotes de Amon, sabe o que eles tinham? Um conhecimento. Eles tinham estudo. Muitos deles eram médiuns e paranormais. Eles eram intuídos e inspirados por todos os seus mentores que estavam em afinidade com eles. Vamos ver como é que eram os mentores deles? Que semelhante atrai semelhante, não é? Tá. Os sacerdotes de Amon, eles eram soberbos, arrogantes, prepotentes, egoístas, gananciosos. Eles eram desse jeito.
Como é que devem ser os mentores deles? Iguaizinhos. Iguaizinhos? Semelhante atrai semelhante, não é? Iguaizinhos. Tá. E os conhecimentos que eles tinham, eles guardavam só para eles. Eles não externavam para os outros, só entre eles. Sabe por quê? Conhecimento é poder. Então vamos manter aquele povo na ignorância, que aí a gente domina, a gente manipula. Não vamos dar o conhecimento para eles, senão eles se libertam. Nós dominamos todos eles pela ignorância deles. Assim eles falavam. Esses eram os sacerdotes de Amon. Já os sacerdotes de Atom, que eram o Akenaton, a Nefertiti, Merihá, que era Ramatiz, que estava encarnado lá não em Tebas, mas em outro local, mais próximo. Heliópolis, onde o povo era todo espiritualizado, estudavam o espírito, chakras, estudavam tudo, já naquela época. Lá no pessoal de Merihá, que era Ramatiz, ele já falava disso naquela época, de reencarnação, da imortalidade do espírito. Então tinha um povo ali avançado no meio daquilo tudo. Era o povo Atlante, que estava ali. Não tem como tirar isso deles. Isso já está lá dentro. É o tipo de pessoa que com 5 anos, 5, 6 anos de idade fala de imortalidade do espírito, de universo, de seres extraterrestres, de reencarnação, de naves. Não come mais bicho. Afinal, o homem não é um homem, é sim o espírito que habita aquele corpo. E toda a bagagem do espírito está no espírito. Afinal, quem é espírito? É espírito. E quem é corpo de carne perecível? É corpo de carne perecível. Então, vamos lá. Se Akenaton vem tentando educá-los há 12 mil anos, no caso ali, há mais ou menos uns 9 mil anos, estamos há 3.300 anos atrás, e o povo não quer a educação de Akenaton, quando Akenaton se mostrasse para aquele povo como faraó e começasse a externar as suas ideias, como é que aquele povo de capelinos reencarnados, rebeldes, iriam recebê-lo com relação às ideias dele? E quando eles sentissem a energia de Akenaton? Porque energia não mente. Tá, então não era só o que Akenaton falava, era a presença dele. Quando ele se mostrava, eles identificavam Akenaton na hora, mesmo que eles identificavam Atones na hora, mesmo que ele estivesse num outro corpo. Identificavam pela energia. Então eles sentiam um ódio mortal de Akenaton. Não só pelo que ele falava, mas pela presença dele. Porque quando eles viam, mesmo que seja através de uma tela de computador ou de celular, eles quando viam, eles sentiam a energia. Então, vou difamá-lo, caluniá-lo, escarnecer dele, vou desacreditá-lo, armar contra ele e traí-lo. E vou fazer de tudo para influenciar outros a pensar como eu. Para que o trabalho dele não seja feito. E olha que Akenaton os ama. E disse, não quero ir para o planeta ditoso, não. Eu quero ficar lá para ser estraçalhado por eles, mas educá-los. É muito amor, né? Tem que amar muito. Tem que renunciar muita coisa. É muito amor. Então aquele povo odiava Akenaton. E os sacerdotes de Amon também. Os sacerdotes de Amon tinham conhecimento da alta magia, muito conhecimento de magia. Tinham estudo, força mental e disciplina mental. Eram verdadeiros magos, muitos deles. Muitos deles estão encarnados hoje. Está dentro dos 20 mil. Alguns deles são espíritas. Outros são umbandistas. Outros são universalistas. Outros são espiritualistas. Outros não trabalham com a mediunidade, estão em outros âmbitos, mas buscam pela espiritualidade. Estão em outros trabalhos, mas buscam pela espiritualidade. Veem muitos vídeos no YouTube, comentam em chats, ou não comentam, mas pensam e falam entre si o que eles pensam. Eles comentam entre si do que está cheio os seus corações. Eles estão por aí.
Tem uns deles que eles... alguns deles não aceitam nada além do que está em Kardec. Lembra das 300 páginas? Só fico nas 300 páginas, nada além delas. Então, tem uns deles que são assim. O que tiver fora, eu combato com toda a fúria. Aquele que falar alguma coisa fora disso aqui, eu viro um perseguidor dele. Eu viro um hater e tanto. Eu o persigo. Principalmente se eu já o conheço há 12 mil anos. Eu sei, somos velhos conhecidos. Já venho atrapalhando o trabalho dele há muito tempo. Não é agora que vai ser diferente. Não é? Mas Akhenaton os ama. Tá. Então, quando Akhenaton se mostrava, seja no corpo que fosse, na encarnação que fosse, para esse povo, que o Akhenaton vem encarnando muito para resgatar esse povo. Essa é a maior intenção, a maior missão dele. Quando ele vem encarnando, ele é recebido por esse povo com fúria. Só que isso vem acontecendo há 12 mil anos. Então ele ia sendo recebido com fúria de encarnação após encarnação. Só que muitos iam amolecendo, encarnação após encarnação, até que de repente eles ficavam meio que em cima do muro e entravam nos ensinamentos de Akhenaton, se arrependiam e viram, poxa, acho que o ensinamento é esse mesmo, de amor, fraternidade, então vou ficar com ele. Então ele foi resgatando muitos. O número reduziu para 20 mil hoje em dia. Então está dando certo. Só que o grande espírito está identificando um negócio. Ele está identificando que dentro desses 20 mil, eles só vão amolecer, eles vão precisar para amolecer de mais 8 ou 10 encarnações. Só que não tem mais tempo. Tem que ser nessa. Tem que ser nessa. Não dá para esperar 8 ou 10 encarnações. Tem que ser agora. Então, não depende de Akhenaton e nem do grande espírito. Depende dessas pessoas. Akhenaton já está terminando o serviço dele. Se essas pessoas continuarem maledicentes, difamadoras, caluniadoras, mas continuarem ruins, porque ser maledicente é ser ruim, julgador é ser ruim, ser um caluniador e difamador está tudo o contrário do que a doutrina espírita ensina. Se elas continuarem desse jeito, após os seus desencarnes, elas serão degradadas para um planeta primitivo. De novo, foram degradados de capela e serão exilados de novo. Com relação a alguns, a coisa está tão ruim que eles terão que encarnar, não todos, mas um certo grupo, terá que reencarnar em mundos de transição, mundos transitórios, que é aqueles mundos onde tem seres humanos muito atrasados, muito primitivos, que adquiriram a luz da razão agora. De tão ruim que está a coisa. A evolução deles não vai retroagir, ela vai continuar ali, mas o entorno será bem atrasado e primitivo. Porque o grande espírito já tentou de tudo. Já tentou de tudo. Durante muito tempo. Ele foi bem paciente, não é? Desde Capela, mais 12 mil anos aqui na Terra. Sabe lá quanto tempo em Capela eles já estavam rebeldes? Quantos milênios em Capela? Mais 12 mil aqui, então são muitos milênios. Então o grande espírito não é um carrasco, ele é amoroso. Olha quanto tempo ele é paciente, quanto tempo ele espera. Então, nós estamos no ano de 2023. Lá, 3.300 anos atrás, o Akhenaton estava preparando o caminho para o grande espírito encarnar no Egito. Ou seja, para Jesus encarnar no Egito. Se aqueles capelinos reencarnados ali, se eles compreendessem o que Akhenaton estava tentando trazer, que era amor, união, fraternidade e paz, nossa,
nós hoje estaríamos com um progresso imenso na Terra. Os computadores que nós temos hoje já estariam aqui há muito tempo. Há muito tempo. Se os computadores já estariam aqui pelo menos no ano 300 depois de Cristo, imagine como os nossos computadores não estariam agora. Então, nossos computadores estão muito obsoletos, estão muito atrasados. Estamos mais ou menos com 1.700 anos de atraso. 1.700 anos. Porque não quiseram ouvir Akenaton. Não compreenderam, porque eram espíritos que estavam enegrecidos no mal, na ignorância, no ódio. Não entenderam. Mas o grande espírito tem sempre um bom planejamento, e Deus misericordioso do jeito que Ele é, mesmo que esses espíritos estejam na sua última encarnação aqui na Terra, como Deus é muito bom, Ele vai fazer de agora, 19 de novembro de 2023, para pelo menos mais 42 anos, Ele vai fazer explodir uma série de bombas. Que nem Akenaton sabe o que é. Mas ele precisará passar por tudo que o Cristo passou há 2000 anos atrás, antes de todas as bombas estourarem. Porque esses espíritos não vão se entregar facilmente, afinal, eles têm um ódio muito forte de Akenaton. O ódio já é milenar, está bem enraizado. Eles veem Akenaton como uma ameaça. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa que Akenaton faz, no âmbito da mediunidade. Faz as coisas impossíveis que Akenaton faz. Canaliza Jesus, Arcanjo Miguel. Mas essas pessoas não incomodam esses 20.000 capelinos reencarnados. Só Akenaton. Então está liberado todos os médiuns canalizarem Jesus, Maria de Nazaré, Arcanjo Miguel. Akenaton, não. Ele não. Ele não. Ele é uma grande ameaça. Akenaton, ele não entende ódio, não entende raiva, não entende calúnia, nem difamação. Ele não entende ofensa, porque Akenaton é a manifestação do amor puro crístico. Quer os capelinos queiram, quer não. Akenaton é a verdadeira manifestação do amor, mesmo que ele seja incompreendido e às vezes seja usado de uma forma dura. Porque Deus, que tudo sabe, Ele sabe muito bem quem Ele está educando, os rebeldes que Ele está educando. Mas Akenaton ama a todos, profundamente, porque ele enxerga Aton dentro de todos. E Akenaton ama muito Aton. Às vezes é difícil tirar Akenaton dos braços de Aton. Às vezes Akenaton está parado, todos estão agitados, estão chorando, passando pelas suas curas. Akenaton compreende isso. Ele entende, mas Akenaton já não lembra mais o que é isso, porque Akenaton é um espírito muito antigo. E ele só sente o amor de Aton. Ele está sempre na presença de Aton. Ele não entende doença, ele não entende algo que precisa ser curado, mas ao mesmo tempo entende e compreende. Akenaton já nem lembra mais o que é isso. Processos de cura. Mas ele entende.
Uma vez, uma médium, que foi médium aqui da casa, lá atrás, quando eu comecei a participar desse trabalho aqui, da Casa Plataforma de Oração, lá atrás, lá no início, quando era lá na salinha lá embaixo, era só 5, 6, 7 pessoas, nem existia canal de YouTube. Ela é uma médium ostensiva, a espiritualidade mostra muita coisa para ela. Ela chegou para mim e disse assim: Pedro, nessa encarnação que você está agora como Pedro, você encarnou para sofrer. Sofrer muito. Sofrer imensuravelmente. Em prol do resgate de muitos. Akhenaton, há 12 mil anos atrás, quando era Atones, ele já estava muito além daquela humanidade. Akhenaton, há 3.300 anos atrás, quando ele era Akhenaton, sabe o que ele falou num verso que ele recitou? Ele recitava versos para Aton, uns versos bonitos, sabe? Num dos versos que ele escreveu falando dele e de Deus, ou seja, de Aton. Aton é Deus, é só o nome que muda. Ele escreveu falando da relação dele com Deus. E uma das coisas que ele escreveu nesse verso foi assim: nenhum outro na terra chega tão próximo de ti quanto seu filho Akhenaton. Nenhum outro na terra te compreende como seu filho Akhenaton. Nenhum outro te ama como seu filho Akhenaton. Eu tenho consciência da imortalidade do espírito. Sendo eu, Pedro, um com Deus, eu não tenho pressa. Se eu tiver que ficar aqui na Terra encarnando por mais 20 mil anos, eu fico. Porque o que são 20 mil anos perante toda a eternidade? Portanto, se Aton me pedir para eu encarnar aqui mais 20 mil anos, eu encarno. Se Aton me pedir para eu encarnar num planeta que está começando agora a entrar em provas e expiações, por 50 mil anos, lá eu encarnarei. Porque eu serei a manifestação viva dele. Eu serei luz naquele planeta. Quando Akhenaton recitou esse verso, dizendo que nenhum outro se aproximava de Deus como ele, ou que nenhum outro o amava como ele, Akhenaton não estava sendo arrogante, nem soberbo, nem vaidoso, nem egocêntrico. Ele estava falando a verdade, assim como o Cristo, seu Pai, aquele que o criou. O primogênito, Akhenaton era o primogênito de Cristo, porque Cristo já tem uma evolução ao qual ele cria espíritos. E Akhenaton foi o primeiro espírito que ele criou. E essa informação, seus espiritualistas não têm. Porque seus espiritualistas não sabem de tudo. Na verdade, seus espiritualistas não sabem quase nada. Seus espiritualistas estão distantes de Aton, totalmente. Eles só têm conhecimentos gravados na cabeça. Muitos dos seus médiuns aqui no Brasil são esses capelinos reencarnados que estão totalmente distantes de Aton. Só tem palavras bonitas decoradas na cabeça, mas não tem nada no coração. Então, Jesus também, quando falava que era o primogênito de Deus, que ele era filho de Deus, ele não estava sendo arrogante, nem vaidoso, nem egocêntrico, nem esquizofrênico. Ele estava falando a verdade. Ele amava todos. Quando Jesus disse para aqueles religiosos hipócritas, como hoje, quando ele disse para aqueles religiosos que antes de Abraão existir, eu sou, ele quis dizer que ele era muito mais evoluído do que Abraão, que antes de Abraão adquirir a evolução que ele adquiriu, Jesus já era quem ele era há muito tempo. Então, a mesma coisa com Akhenaton há 12 mil anos atrás. Antes dos capelinos chegarem ali, rebeldes como eles eram, Akhenaton já era quem ele era. E hoje, esses capelinos reencarnados como médiuns, espiritualistas, umbandistas e universalistas, ainda estão muito distantes de Akhenaton, apesar de terem melhorado um pouco. Porque de lá para cá, Akhenaton também evoluiu mais. E os planejamentos de Aton são incompreensíveis para a humanidade primitiva e atrasada daqui da Terra, que está totalmente distante dele, por isso não compreende o seu planejamento.
Atom não viu outra forma de chamar a atenção dos 20.000, através do burburinho, da confusão. Porque se Atom tivesse falado através do seu filho Akhenaton de forma amorosa desde o início, falando tudo o que as pessoas querem ouvir, não teria a mesma repercussão, ele não conseguiria chamar a atenção para Akhenaton. Então, a única forma de chamar a atenção para Akhenaton foi fazendo tudo o que eles acham que é impossível. Fazendo com que Akhenaton canalize e incorpore seres extraterrestres e espíritos que certos médiuns acham que só trabalham com eles. Mas o espírito disse, alguns espíritos, alguns seres extraterrestres, disse para os seus médiuns assim: eu só vou trabalhar com você, você e você. Se aparecer um outro, não sou eu, não vou trabalhar com outros. Isso foi um teste. Porque no livro dos médiuns diz que muito pretensioso é um médium que acha que é proprietário de espíritos. Os espíritos trabalham com o médium que ele quiser. Os espíritos são livres. Eles não são comandados ou propriedade de médiuns, muito menos extraterrestres evoluídos. Isso foi um teste para testar a vaidade dos médiuns. E eles caíram nessa arapuca. Porque são menos adiantados. Muito pretensioso é um médium que acha que o espírito de luz vai trabalhar só com ele ou com mais um ou mais dois. Muito pretensioso. Livro dos Médiuns. Akhenaton não precisa incorporar ou canalizar espíritos no planeta Terra, porque Akhenaton é mais evoluído do que um monte desses espíritos que canalizam e incorporam. Eles só incorporaram e canalizaram em Akhenaton porque essas são as coisas que chamam a atenção das pessoas. As pessoas gostam do sobrenatural e de incorporações. Só que agora, Akhenaton vai incorporar menos, porque o próprio Akhenaton vai falar. Pelo seu espírito, pela bagagem que ele tem, pela bagagem que ele traz, porque a fase das incorporações já passaram. Agora é Akhenaton que vai falar, que foi Kardec, que foi muitos outros, que foi Atones, que é Pedro, que está Pedro, quer os sacerdotes de Amon reencarnados queiram, quer não, porque tudo isso está sendo feito para o bem de todos eles, porque Akhenaton só quer o bem deles. Akhenaton não é inimigo deles, nem Pedro, que são um. Muito pelo contrário. Akhenaton e Pedro ama toda essa gente profundamente. E se eles entrarem por essa porta ou qualquer outra porta onde Akhenaton e Pedro estiverem, Akhenaton e Pedro os receberá com muito amor e carinho, sem ressentimentos, porque Akhenaton e Pedro não têm ressentimentos, não se ofende. Fica entristecido, mas não se ofende. Porque quem se ofende são espíritos menos adiantados, involuídos. Assim como Jesus não se ofende. Se Jesus se ofendesse, ele já teria explodido o planeta. Se ele se ofendesse, ele já tinha dizimado todos, porque Jesus tem poder para isso, para dizimar toda a humanidade deste planeta, num piscar de olhos, num pulso mental. Só um impulso mental, ele desencarna todos os que estão aqui na Terra. É só ele pensar. Em 1 segundo, ele desencarna todos. E ele não fez isso. Porque ele ama. Se Jesus quisesse, ele retirava todos os espíritos rebeldes daqui, encarnados e desencarnados, e os acoplaria nas suas vibrações e saía espalhando todos em grupos kármicos para os planetas certos, sozinho. Ele faria um trabalho perfeito. Ele colocaria um grupo num planeta, outro grupo em outro planeta, outro grupo em outro planeta, sem precisar do trabalho de extraterrestres e guardiões planetários. Mas ele não faz isso, porque ele quer dar oportunidade de trabalho para esses outros espíritos.
Jesus existe. Jesus está aqui. Jesus está em todo o planeta. Ele é onipresente aqui na Terra. Ele conhece os pensamentos de todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui na Terra. Todos. Em detalhes. Ele conhece o espírito de cada um, conhece as suas reencarnações de milhares e milhões de anos. Em detalhes. Ele acessa tudo isso e não precisa de máquinas. Ele faz isso por ele mesmo, pela evolução a qual ele adquiriu, que é fora da compreensão humana. Se o espírito dele entrou num corpo denso, daqui de terceira dimensão, extremamente pesado, eu acho que Jesus inspirar, orientar, intuir ou canalizar com alguém deve ser bem mais fácil do que entrar num corpo denso como esse aqui. Vocês médiuns espiritualistas, de todas as religiões espiritualistas, vocês têm um cérebro de 1,5 kg dentro do seu crânio para pensar. Use-o. Tem um cérebro de 1,3 kg a 1,5 kg para pensar. A hora é a última. Está acabando o tempo. Tem um astro se aproximando. E ele está mais próximo do que vocês imaginam. E quando ele chegar, a Atlântida vai subir de novo. E todos verão a grande pirâmide, 4 vezes maior do que Kelps, e muito mais do que está lá. Mas muitos já não estarão mais aqui para ver isso, porque não serão encarnados em povos bárbaros ao redor do planeta. Serão encarnados em povos bárbaros em outros planetas. Já são 12.000 anos tentando. Não tem mais tempo para esperar mais 3, 4, 5, 8 ou 10 encarnações. Tem que ser nessa. E Deus, Atom, não vai ficar fazendo mágica para provar nada para ninguém. Porque Atom não tem que provar nada para ninguém. Nem Pedro Akhenaton tem nada para provar para ninguém. Nós só fazemos o nosso trabalho e seguimos, independente do que vão pensar. Se nós nos preocuparmos com o que as pessoas deste planeta atrasado pensam, nós não faríamos o serviço. O serviço não vai ser feito se nos preocuparmos com o que pensam, escrevem, gravam ou falam. Akhenaton não é deste mundo. Akhenaton é de cima. Muito em cima. Akhenaton está totalmente fora da realidade dele quando ele encarna aqui na Terra. Totalmente. De onde Akhenaton vem só tem amor, fraternidade, paz, respeito, tranquilidade. Aqui na Terra só tem ódio, raiva, agitação, ansiedade e uma rudeza estrondosa. Um mundo extremamente bárbaro, muito bárbaro, onde aqueles próprios que pregam o amor, a fraternidade, mundo regenerado, nova terra, demonstram o seu nível evolutivo quando determinadas coisas acontecem, quando alguma coisa diferente do que eles pensam acontece. E toda a mensagem de amor, fraternidade, nova terra vai por água abaixo através das suas atitudes. E aqueles que têm atitudes iguais às deles são iguais a eles. Porque a humanidade daqui não sabe o que é fraternidade, não sabe o que é paz e não sabe o que é amor. Porque ela nunca esteve, os espíritos dessas pessoas nunca estiveram em dimensões angélicas de paz, amor
e fraternidade. Eles nunca vivenciaram isso. Eles só falam, mas não sabem o que é. Na verdade, eles não renunciam nada. A maioria só quer fama, poder e dinheiro. Coisa de espíritos imaturos, como os daqui da Terra. Menos adiantados. Mas o grande espírito, Jesus, sabe que uma certa parcela, que é uma parcela considerável, uma porcentagem de pessoas considerável, estavam esperando pelo que está acontecendo agora há muito tempo. Muitos de vocês que estão aqui e outros que estão assistindo estavam esperando por isso há muito tempo. Falar verdades não é ofender ninguém, é só a verdade. A pergunta que eu tenho é: você está pronto para ouvir a verdade? Sobre você? Ou você vai encarar como uma ofensa? Você está pronto para saber quem você é? De onde você veio? Quais são as suas reencarnações pregressas? Ou é melhor você ficar no esquecimento? Para que você não entre em colapso ou numa profunda depressão. É melhor ficar no esquecimento. É melhor não lembrar. Para o seu próprio bem. E eu digo isso para os médiuns. Alguns médiuns, não todos, alguns médiuns bem famosos, que incorporam e canalizam entidades venerandas deste mundo e de outros mundos. É melhor não lembrar. Se lembrar, pode ocorrer até o que nunca aconteceu. Uma ovoidização encarnado. Tamanha será a culpa. Jesus é amor. Jesus é paz. Jesus é serenidade. Jesus é tranquilidade. Jesus é paciência. Jesus é tolerância. Jesus é a manifestação do Deus vivo em ação. Jesus não é ódio. Jesus não é maledicência. Jesus não é calúnia. Jesus não é difamação. Jesus não é escarnecedor. Jesus não é ironia. Jesus não é competição. Jesus não é inveja. Jesus não é guerra. Jesus não é ódio. Pensem bem sobre isso, antes de falar de Jesus. Porque para falar de Jesus, para pregar sobre ele, falar sobre o espírito dele, falar como ele é, tem que segui-lo, tem que ser como ele. E ser como ele requer um grande trabalho, uma grande dedicação. Um grande trabalho e uma grande dedicação para espíritos que estão distantes de ser como ele é. Mas para aqueles que já são como ele há milênios, não é nenhum trabalho. Não é nenhum esforço. Porque você já é. Então não é esforço. Será esforço para aqueles que não são. Porque sair da animalidade para a angelitude não é abruptamente ou em uma encarnação só. Isso é impossível. E Jesus e Atom, que é Deus, entendem isso. Eles entendem que precisa de muitas vidas e de muitas encarnações. Então não digam, muitos, que estão sendo injustiçados, porque esse tempo de várias encarnações para atingir uma vida angélica, uma vida amorosa e fraterna, o grande Espírito, Jesus e Deus, já estão dando há 12.000 anos.
12 mil anos é bastante tempo, não é? Para o universo não é nada, mas para o tempo de vida terrestre, de 80 anos, 90 anos, 70, 12 mil anos é bastante tempo. Só dá para ter várias reencarnações. Dá para ter muitas. Dá para ter mais de 100. Fácil. É uma paciência e tanto. Não é? Akhenaton tem um quantum energético muito forte, de amor e autoridade divina. Aqueles que estão contra o amor, quando sentem o campo energético de Akhenaton, entram em fúria, porque não bate uma energia com a outra. Porque o quantum energético de amor de Akhenaton não bate com a energia do ódio de muitos. Tem outros que têm um quantum energético de energia de amor, sim. Mas qual é a potência? Qual é a potência? Será que tem a mesma potência do quantum energético de amor de Akhenaton? Será que tem pelo menos a metade? Então, quando a potência do quantum energético de amor não é tão grande, não incomoda tanto. Mas quando ela é muito grande, aí incomoda. Porque aí é demais para a cabeça. Faz muitos surtarem. É demais. Então, é uma dose muito forte. Não é, não. Se fosse uma dose muito forte, o grande espírito não estaria mandando Akhenaton encarnar aqui já esse tempo todo. Porque o grande espírito não coloca nada maior do que você possa suportar. Porque o grande espírito é sábio. Ele é um com Deus. Um com Atom. Então, nada está fora do controle. Tudo está correndo como planejado. Porque a espiritualidade maior, o mundo maior, ele é perfeito em todos os planejamentos que eles fazem. A humanidade daqui da Terra é que não tem evolução espiritual e um nível de alcance necessário para compreender, porque ainda é muito rude e bárbara. E não entende o espiritual. Só entende o que é matéria. E conhecimentos gravados na cabeça, sem coração. Espíritos evoluídos, de verdade, adquirem o conhecimento espiritual, gravam na cabeça e automaticamente esses conhecimentos que estão na cabeça são canalizados automaticamente para o coração. É instantâneo. Instantâneo. Pela evolução desses espíritos, expansão de consciência e proximidade de Atom, que já o compreendem, já o alcançam, já o entendem, entendem os seus planejamentos e entendem que este corpo não é nada e o espírito é tudo. O corpo é perecível, vai para debaixo da terra e os vermes comem. O corpo físico dura muito pouco, 80 anos, 90 anos, isso não é nada perante a eternidade do espírito, a imortalidade do espírito, perante séculos, 800 anos, 1000 anos, 1500 anos, 1800 anos que um espírito evoluído fica na sua dimensão de origem. Quando aqui na Terra só se passaram 20 anos, 50 anos, mas lá na dimensão do espírito evoluído se passaram 1500 anos. Ele até esquece o que é encarnar na Terra, de tanto tempo que ele está lá. E quando ele vai encarnar, tem que ter toda uma preparação para ele poder lembrar o que é estar aqui. E podem ter certeza, é uma tarefa de grande renúncia redentora, porque um espírito como esse sabe o que tudo o que ele vai passar lá, no meio daquela humanidade rude e ingrata. Atom é perfeito em tudo o que ele faz. Atom vai começar a chamar a atenção
de muita gente. E ele vai começar pelos médiuns, que fazem parte desses 20 mil. E Atom sabe como chamar a atenção. Atom tentou chamar a atenção com palavras e outros ensinamentos. Não teve muito êxito. Agora Atom vai mostrar. Porque a clarividência de muitos, que está fechada, ou diminuiu bastante, porque só estão abrindo quando querem que eles vejam algumas coisas, depois fecha de novo. A clarividência vai abrir. A clarividência desses médiuns vai abrir. A clareaudiência também. E a clarividência vai abrir de uma forma, não se assustem, como nunca foi antes. Atom vai mostrar. E vocês verão por si mesmos. Não vai precisar ninguém falar. Vocês mesmos vão ver. Atom vai abrir a visão de verdade de muitos médiuns e vai ser mais forte do que era antes. E muitos médiuns vão ver coisas que nunca viram nessa encarnação, coisas fortes, profundas. Depois de ver, façam as suas escolhas. Que a luz, a paz e o amor de Atom e do Grande Espírito esteja nos seus corações.